Charles, conta para nós como funciona o processo de aplicação das penalidades nos condomínios que você trabalha. Como você faz? Então, a primeira regra básica para ser aplicada a penalidade é o bom senso, né? Existe a necessidade de avaliação das reclamações que são oriundas dos condôminos e após uma avaliação dessa reclamação e a verificação da legalidade dela, não só perante o regimento interno do condomínio e a convenção, mas também perante as leis vigentes, né? E a verificação de se não existe nenhum conflito de interesses, aí sim a gente pode sim partir para uma aplicação de penalidade. Porém, contudo, o bom senso nos manda primeiro buscar um contato pessoal com esse condômino e tentar resolver amigavelmente essas demandas que chegam para o síndico, ok? É isso mesmo, Charles. É muito importante, quando vamos fazer a aplicação de alguma penalidade a um condômino, primeiro passo, a penalidade, ela serve para educar. Então eu preciso educar, preciso fiscalizar e aí sim punir quando é o caso cabível. Os regulamentos internos, eles precisam ser muito bem redigidos, porque eles regulam o cotidiano do condomínio, a aplicação das penalidades e, às vezes, o regulamento interno ele acaba sendo omisso. Nesses casos de omissão, Charles, como é que você trata as situações que acontecem diante da omissão de um regulamento interno? Então, a primeira coisa é se buscar o contato com o possível infrator, né? Então, entendendo o contexto, a gente busca o contato com esse morador, tenta resolver essa demanda de maneira amigável. Não havendo uma resolução amigável, aí sim, a gente vai se amparar no regulamento interno, na convenção, ou nas leis do Código Civil que estão vigentes, né? Também é importante frisar que muitas pessoas confundem a aplicação de advertência escrita. A advertência escrita nada mais é do que um pedido formal do condomínio para que esse condômino cesse com essa demanda que está prejudicando o convívio com os demais moradores. Então, é muito importante que o síndico faça, sim, a aplicação de uma advertência escrita e que explique para o morador que essa é um pedido formal do condomínio para que o morador cesse o problema oriundo dessa demanda que foi apontada para o síndico. E, além disso, Charles, os principais problemas que se verifica, principalmente nos tribunais, com relação às penalidades, é a ausência do contraditório e da ampla defesa. O condomínio vai lá, aplica a penalidade e já vem no mês subsequente a aplicação da multa lá no boleto de condomínio do condômino. Como é que você tem tratado essas questões com relação aos recursos dentro dos condomínios que você opera, Charles? Então, muitas pessoas têm nos procurado com esse tipo de demanda, pedindo consultoria também nesse sentido, e o que a gente procura sempre repassar aos nossos clientes e às pessoas que nos procuram pedindo algum tipo de consultoria, é que esse assunto seja levado para uma assembleia, a assembleia delibere sobre o assunto, sobre a legalidade dessa penalidade ou não, e aí, assim, a partir da definição da assembleia, a aplicação efetiva da multa. E vale lembrar também que a Assembleia ela ratifica a penalidade. Aí então o condomínio ele pode passar a fazer a cobrança dessa penalidade. Mais um elemento muito importante é que a multa em si ela não é um título executivo extrajudicial, e, portanto ela não pode ser levada a protesto, ela deverá ser levada a um processo de conhecimento, às ações judiciais. Nesse contexto, Charles, você já teve alguma penalidade que foi anulada judicialmente? Consegue relatar para nós? Nós já tivemos, sim, uma demanda que teve que ser entregue à justiça e o que nos foi apontado no julgamento desse processo foi a necessidade de fazer os apontamentos iniciais, ou seja, a aplicação da advertência escrita, que é a comunicação formal do condomínio para o condômino em relação ao problema que foi relatado. E aí, sim, a aplicação da penalidade ela foi feita sem o recorrer na Assembleia, né?
E aí o juiz, naquela ocasião, determinou a legalidade da aplicação da penalidade porque ela tinha um embasamento muito bem fundamentado. Porém, vale sim, se o morador fizer o questionamento antes de que a gente tenha que levar essa demanda para a justiça, é importante sim a realização da Assembleia para poder validar essa notificação feita pelo síndico. Até porque muitas pessoas que não trabalham na área ou que têm outro tipo de atividade comercial que não sejam como principal atividade de síndico, elas acabam confundindo a autoridade do síndico com as demandas oriundas da legislação e da convenção do condomínio. Então, gente, muito importante. Vai fazer a aplicação de uma penalidade, deve ser encaminhada a notificação informando que o condômino será multado, o condômino terá o prazo para a defesa, o síndico deverá estar muito bem municiado de todas as comprovações da prática da infração ao regulamento interno ou a prática da infração à própria legislação e, posteriormente, após o recurso, deverá ser ratificado em assembleia para então ser cobrado no boleto da taxa de condomínio ou, se o condomínio não fizer o pagamento, se ingressar com uma ação de cobrança da multa. Ação de cobrança e não ação de execução, porque a ação de execução é privativa dos títulos executivos extrajudiciais, tais como as taxas de condomínio. E ainda, Charles, sobre esse assunto, temos a questão dos condôminos antissociais, aquele condômino difícil que a gente sempre fala aqui no nosso quadro Condomínio Descomplicado. Como é que você trata os condôminos antissociais? Já teve algum caso que pode relatar para nós? Sim, nós tivemos já demandas de diversas ordens, né, mas principalmente essa do condômino antissocial. Houve uma ocorrência em que o condômino ele quis, inclusive, partir para agressão física, e como síndico não cabe nenhum tipo de comportamento agressivo nesse sentido. Então, o que eu informei para o morador é que, sim, eu estava procurando ele para a resolução de um problema administrativo. Não havendo a solução administrativa, se ele quisesse partir para agressão física, a gente teria que registrar um boletim de ocorrência, né, e ingressar com uma ação aí contra esse condômino. Óbvio, isso são situações extremas, né? Não é o aconselhado. O síndico tem que sempre manter uma postura muito formal e muito imparcial em relação às demandas do condomínio. E essa é a parte mais importante, é o síndico não perder a compostura diante desse tipo de conflito. Ter a inteligência emocional é de suma importância. O condomínio, além disso, além da penalidade padrão, ele pode aplicar a penalidade por condômino antissocial. Só que para isso, né, eu acho que é muito difícil a gente conseguir esse quórum, porque o quórum é do 3/4 do total dos condôminos existentes no condomínio, excluindo-se, obviamente, a votação do condômino que está sendo multado. Então, é um quórum bastante complexo. Você chegou já em algum momento a aplicar esse tipo de penalidade por condomínio antissocial? Charles conseguiu esse quórum? Consegue relatar para nós? Não, na verdade, assim, a gente nunca teve que levar esse tipo de demanda para uma assembleia. Porém, nós costumamos tomar algum tipo de precaução quando a gente já sabe que o condômino tem esse tipo de conduta, né? Recentemente nós tivemos uma demanda onde o morador era considerado um tanto quanto agressivo nas tratativas. O que nós fizemos? Antes de fazer a abordagem, eu chamei 2 pessoas do Conselho Fiscal como testemunhas da abordagem que seria feita. Logo que o condômino abriu a porta do apartamento, ele já percebeu que a minha tratativa ali já estava municiada de alguma comprovação de que a tratativa era estritamente administrativa e de maneira formal e educada, né? Então, só com isso eu já consegui fazer cessar o ímpeto desse morador de partir para uma postura um pouco mais agressiva. Então, existem sim algumas condutas que o síndico pode ter ao longo do seu trabalho para evitar esse tipo de conflito. Tá certo. Charles, muito obrigado pela sua participação. Gente, agradeço também a sua audiência. Este quadro é um oferecimento de Duplique Santa Catarina. Problemas com inadimplência condominial? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores.